Tudo bem? Este vídeo é para você que quer muito aprender a tricotar, mas não sabe por onde começar. Mas calma, que aqui eu vou te mostrar o passo a passo como tricotar de uma forma clara e simples. Neste vídeo você vai aprender desde como montar os pontos na agulha de tricô até a finalização com arremate, além de muitas dicas importantes que vão te ajudar a aprender a tricotar. Então pegue seus fios e suas agulhas e vamos começar a trabalhar. Oi pessoal, e estes são os materiais necessários que você vai precisar para aprender a tricotar. Você vai precisar de um par de agulhas de tricô. Aqui eu tenho um par de agulhas de tricô 5 mm e um novelo de lã ou barbante que seja compatível com esta lã. E como você vai saber que a lã é compatível com a agulha? Aqui no rótulo desta lã vem escrito o peso, contém 100 gramas. Aqui indica a metragem, tem 133 metros. Aqui também está escrito a composição do fio, é 100% acrílico. E estes símbolos das agulhas cruzadas indicam as agulhas de tricô indicadas para esta lã. No caso, são as agulhas de 5 a 6 milímetros. Então, esta lã é compatível com esta agulha. Qualquer dúvida que você tiver se a agulha ela é compatível com a lã, basta você ler no rótulo da lã na hora que você for comprar o seu material. E agora eu vou te passar dicas bem importantes que vão te ajudar na hora de você comprar o seu material para aprender a tricotar. Na hora de você comprar o seu material, evite de comprar lãs ou fios muito finos, pois os seus pontos vão ficar pequenos e isso dificultando o seu aprendizado. Assim também, evite de comprar fios de cores escuras, pois isso vai dificultar a sua visão e prejudicar o seu aprendizado. Então, na hora de você comprar o seu material, compre fios mais grossos e com cores mais claras, pois os seus pontos vão ficar maiores e mais visíveis, ajudando você na hora de aprender a tricotar. E estas são as numerações de agulhas de tricô que eu indico você a comprar para aprender a tricotar. 5 mm, 6 mm, 7 mm e 8 mm. Então pegue seus fios e suas agulhas e vamos começar a trabalhar. O primeiro passo para você aprender a tricotar, você precisa aprender a como colocar os pontos na agulha de tricô e assim formando uma base para você fazer as primeiras carreiras. Eu vou te mostrar as duas formas mais usadas de como montar os pontos na agulha de tricô. Olá pessoal, e agora eu vou te mostrar a primeira forma de como montar os pontos na agulha de tricô. Esta primeira forma é a forma mais fácil e mais simples que se tem de como montar os pontos na agulha de tricô. O primeiro passo, você vai pegar o seu fio e aqui na ponta você vai fazer um nó ajustável. Como é feito este nó? Você vai pegar o seu fio, você vai torcer desta forma e com esta ponta menor você vai colocar aqui embaixo e com estes dois dedos você vai puxar esta ponta para cima, formando esta argola. Esta argola ela é ajustável, ela fica maior, ela fica menor. Mais uma vez, você vai pegar o seu fio, você vai torcer. Agora você vai pegar esta ponta menor, você vai colocar aqui embaixo e com estes dois dedos você vai puxar para cima, formando esta argola. Agora você vai pegar uma agulha e você vai inserir dentro desta argola e você vai ajustar. Esta argola já é contada como o primeiro ponto. Feito isso, agora dê um espaço. Com estes 4 dedos você vai segurar o fio e agora você vai dar uma volta com o fio sobre o seu dedo polegar, desta forma, e traga a agulha para o sentido do pulso. Mais uma vez, dê um espaço.
Com estes 4 dedos você vai segurar o fio e agora você vai dar uma volta com o fio sobre o seu dedo polegar e traga a agulha para o sentido do pulso. Agora você vai pegar a sua agulha e pegar este fio aqui sobre o seu dedo polegar, inserindo a sua agulha de fora para dentro, de fora para dentro. Você ficou com um ponto na agulha, você vai segurar aqui, você vai retirar o seu dedo polegar, você vai puxar e você vai ajustar. Cada argolinha dessa na agulha é contada como um ponto, então você já tem 2 pontos na agulha. E para você dar continuidade, basta você repetir o mesmo processo. Dê uma volta com o fio sobre o dedo polegar e traga a agulha para o sentido do pulso. Insira a agulha de fora para dentro, segure aqui, retire o seu dedo polegar, puxe e ajuste. Mais uma vez, dê uma volta com o fio sobre o dedo polegar, pegue este fio aqui de fora para dentro, segure aqui, retire o dedo polegar, puxe e ajuste. E assim você vai montando os pontos na agulha de tricô. Eu vou fazer aqui bem devagar para que vocês consigam compreender, então já pega seus fios e suas agulhas e já vem praticar comigo. E assim você vai montando os pontos na agulha de tricô desta primeira forma. Tem este acabamento, é um acabamento bem simples, mas esta é a forma mais fácil e mais simples que se tem de como montar os pontos na agulha de tricô. E agora eu vou te mostrar a segunda forma de como montar os pontos na agulha de tricô. Oi pessoal, e agora eu vou te mostrar a segunda forma de como montar os pontos na agulha de tricô. Para isso você vai precisar trabalhar com 2 fios. Você vai pegar o seu fio, você vai separar uma quantidade e dobrar ao meio. No meio dos 2 fios você vai fazer um nó ajustável. Você vai torcer o fio, você vai pegar esta ponta, colocar aqui embaixo e com estes 2 dedos você vai puxar para cima, formando esta argola. Novamente, você vai torcer o fio, pegar esta ponta, colocar aqui embaixo e com estes 2 dedos você vai puxar esta ponta para fora, formando esta argola. Agora você vai pegar uma agulha e você vai inserir dentro desta argola e você vai ajustar. Esta argola já é contada como o primeiro ponto. E agora você tem 2 fios, o fio que está ligado ao novelo e o fio do início. Você vai pegar o seu dedo polegar e o seu dedo indicador, colocar no meio desses 2 fios. E com estes 3 dedos você vai segurar estas 2 pontas. Agora abra o seu dedo polegar e o seu dedo indicador e traga a agulha para o sentido do pulso. Novamente, você vai pegar o seu dedo polegar e o seu dedo indicador, colocar no meio destes 2 fios. E com estes 3 dedos você vai segurar os 2 fios aqui embaixo. Agora abra o seu dedo polegar e o seu dedo indicador e traga a agulha para o sentido do pulso. Você vai pegar a sua agulha e inserir aqui neste fio sobre o seu dedo polegar, de fora para dentro. Agora você vai pegar este fio aqui sobre o dedo indicador, você vai inserir a sua agulha de dentro para fora, você vai empurrar para baixo, você formou um ponto,
você vai retirar o seu dedo polegar, puxar e ajustar. Cada argola na agulha é contada como um ponto, então aqui você já tem 2 pontos. Para você dar continuidade, basta você repetir o mesmo processo. Traga a agulha para o sentido do pulso, você vai pegar este fio aqui, inserindo a sua agulha de fora para dentro. Agora você vai pegar a sua agulha, inserir neste fio sobre o dedo indicador, de dentro para fora, empurre para baixo, você formou um ponto, você vai retirar o seu dedo polegar, puxar e ajustar. E assim você vai montando os pontos na agulha de tricô nesta segunda forma. Eu vou fazer aqui bem devagar para que vocês consigam compreender. Insira a sua agulha de fora para dentro. Agora pegue o fio sobre o dedo indicador, insira a agulha de dentro para fora, empurre a sua agulha para baixo, você formou um ponto, retire o dedo polegar, puxe e ajuste. Insira a agulha de fora para dentro, pegue o fio sobre o dedo indicador, de dentro para fora, empurre para baixo, você formou um ponto, retire o dedo polegar, puxe e ajuste. E assim você vai montando os pontos na agulha de tricô nesta segunda forma. Nesta segunda forma fica com este acabamento bem mais bonito. Depois de você ter montado a quantidade de pontos necessários, você precisa fazer um nó de segurança e assim evitando que os seus pontos se desmanchem. Então você vai pegar e fazer um nó aqui no início. Feito o nó, agora você já pode trabalhar a primeira carreira. E agora eu vou te passar dicas bem importantes que vão te ajudar na hora de fazer a montagem de pontos na agulha de tricô. Oi pessoal, e a primeira dica para você que é iniciante, na hora de fazer a montagem de pontos na agulha de tricô, você não precisa apertar os pontos demais, apenas ajustem. Se você aperta demais os pontos na hora de fazer a montagem, quando você for trabalhar a primeira carreira e tentar inserir a segunda agulha, você vai ter muita dificuldade. Veja aqui o exemplo que eu mal consigo inserir a segunda agulha. Você vai ter muita dificuldade porque os pontos estão muito apertados. E dependendo do material da sua agulha, se for acrílico ou madeira, você pode acabar quebrando ou danificando a sua agulha. Então, na hora de você fazer a montagem de pontos, dê uma leve ajustada, não precisa apertar. Eu vou fazer aqui uns pontos mais frouxos para você ver a diferença. Veja que agora eu consigo inserir a segunda agulha tranquilamente, ó. Veja como a segunda agulha entra com facilidade e assim você evita de quebrar ou danificar a sua agulha. Então, na hora de você fazer a montagem de pontos, dê uma leve ajustada, não precisa apertar. A segunda dica para você que é iniciante na hora de montar os pontos na agulha é você trabalhar com 2 agulhas juntas. É o mesmo processo, só que ao invés de você utilizar apenas uma agulha, você vai montar os pontos usando as 2 agulhas. Eu vou fazer aqui uma demonstração
utilizando a segunda forma de como montar os pontos, mas também serve para a primeira. Veja o exemplo. Depois de você ter montado a quantidade de pontos necessárias, você vai fazer o nó de segurança e depois basta você retirar uma das agulhas e agora você já pode trabalhar a primeira carreira. Veja como os pontos ficam bem soltos e você consegue inserir a segunda agulha tranquilamente sem quebrar ou danificar a sua agulha. Oi pessoal! Depois que você aprendeu a como colocar os pontos na agulha de tricô e assim formando uma base para você trabalhar as primeiras carreiras, você vai montar na sua agulha uma pequena quantidade de pontos, cerca de 10 a 20 pontos, para eu te mostrar como fazer as primeiras carreiras. E o que é uma carreira? Uma carreira é quando você transfere todos os pontos da agulha esquerda para a agulha direita, criando uma trama com a técnica do tricô. Isso é chamado de carreira. Uma carreira é quando você trabalha desta ponta até esta outra ponta. No tricô você trabalha com carreiras de ida e de volta. Na primeira carreira você vai trabalhar desta ponta até esta ponta, indo, e na segunda carreira você vai trabalhar desta ponta até esta ponta novamente, voltando. Então, no tricô, você trabalha com carreiras de ida e carreiras de volta. Esta é a parte da frente, chamado de lado direito, que é a frente do trabalho, e esta é a parte de trás, chamado de lado avesso, que é a parte de trás do trabalho. Lado direito, lado avesso. Existem várias formas de tricotar. A que você vai aprender neste vídeo é o método ou estilo inglês, que consiste em você segurar o fio que vem do novelo com a mão direita. Existem outras formas de tricotar. Aqui no canal eu já tenho uma outra aula ensinando uma outra forma de tricotar, que é o método continental. Se você tem interesse em assistir esta aula depois, o link está aqui abaixo na descrição, ou você pode clicar aqui nos cards do vídeo. E como segurar o fio e a agulha no método inglês? O fio você pode dar uma volta sobre o seu dedo mindinho da mão direita e segurar desta forma. Você vai dar uma volta com o fio sobre o seu dedo mindinho e segurar o fio desta forma. Ou você apenas segura aqui com estes 3 dedos o fio. E a agulha você pode segurar aqui na parte de cima ou desta forma, como se fosse uma caneta. Aqui na parte de cima ou como se fosse uma caneta. No tricô existem 2 pontos básicos, o ponto meia e o ponto tricô. O primeiro que você vai aprender é o ponto meia. A primeira regra para você fazer o ponto meia, você sempre deve manter o fio que vem do novelo para a parte de trás do trabalho. Nunca traga o fio para frente. Mais à frente no vídeo eu vou te explicar o porquê. Então você sempre deve manter o fio que vem do novelo para a parte de trás do trabalho. Então você vai segurar o fio e a agulha. E agora você vai pegar a sua agulha direita, você vai inserir aqui no primeiro ponto da agulha esquerda, de frente para trás. Essa é a segunda regra para fazer o ponto meia. Você sempre vai inserir a sua agulha de frente para trás, mas não no meio dos 2 pontos, e sim aqui dentro do ponto, fazendo com que a sua agulha ela atravesse o ponto para trás. Feito isso, agora você vai fazer uma laçada. Uma laçada é uma volta que você faz com o fio na agulha de baixo, no caso a agulha direita. A terceira regra do ponto meia, você sempre vai fazer a laçada de baixo para cima, sentido horário.
de baixo para cima, sentido horário. Você fez a laçada, agora você vai trazer esta laçada para a parte da frente com a ajuda da agulha, fazendo com que a laçada ela atravesse o ponto. Você ficou com um ponto na agulha direita, você formou o primeiro ponto meia. Então este ponto da agulha esquerda você pode derrubar. Você fez o primeiro ponto meia. E agora, para você dar continuidade, basta você repetir o mesmo processo. Você sempre vai manter o fio atrás do trabalho. Você vai inserir sempre a sua agulha de frente para trás. E a laçada você sempre vai fazer de baixo para cima, sentido horário. Você fez a laçada, agora traga a laçada passando por dentro do ponto. Você ficou com mais um ponto na agulha direita. Esse ponto da agulha esquerda você pode derrubar. E assim você vai fazer o ponto meia. Mais uma vez, insira a agulha de frente para trás, laçada de baixo para cima, sentido horário, traga a laçada passando por dentro do ponto, você formou mais um ponto, esse ponto da agulha esquerda você pode derrubar. E basta você seguir fazendo pontos meias. Uma dica: evitem de deixar os pontos muito próximos da ponta da agulha. Sempre deixe uma margem de um dedo os pontos distante da ponta da agulha. Assim você evita de perder os pontos. Insira a agulha de frente para trás, laçada de baixo para cima, sentido horário. Traga a laçada passando por dentro do ponto. Você formou mais um ponto, derrube o ponto da agulha. Lembre-se, mantenha sempre o fio para trás. Mais à frente no vídeo eu vou te explicar por que você não pode trazer o fio para frente na hora que você estiver fazendo o ponto meia. Insira a agulha de frente para trás, laçada de baixo para cima, traga a laçada passando por dentro do ponto, você formou mais um ponto, derrube o ponto da agulha. Faça com calma, faça com cuidado, que você vai ver que vai dar super certo. Eu acredito muito em você. Se você errou, tenta de novo, não desiste, persiste. Eu acredito em você. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar um comentário. Então siga fazendo pontos meias até o último ponto da carreira. Chegando aqui no último ponto, insira a agulha de frente para trás, laçada de baixo para cima, sentido horário, e o último ponto basta você passar aqui por cima, trazendo a laçada para frente, e agora retire a segunda agulha. E assim é feito o ponto meia, e assim também é feito uma carreira. E como eu disse lá no início, uma carreira é quando você transfere todos os pontos da agulha esquerda para a agulha direita, criando uma trama com a técnica do tricô. E como eu disse também, você trabalha com carreiras de ida e volta. Então na primeira carreira você trabalhou desta ponta até esta ponta indo. Agora vire o trabalho. E agora na segunda carreira você vai trabalhar voltando. Você vai trabalhar desta ponta até esta ponta novamente. Então você vai fazer mais uma carreira em ponto meio. Então você vai inserir a agulha de frente para trás, laçada de baixo para cima, sentido horário. Traga a laçada para frente passando por dentro do ponto. Você formou mais um ponto, derrube o ponto da agulha. Insira a agulha de frente para trás, laçada de baixo para cima, sentido horário. Traga a laçada passando por dentro do ponto, você formou mais um ponto,
derrube o ponto da agulha. Eu vou fazer aqui bem devagar para que vocês consigam compreender. Então já pega seus fios e suas agulhas, monte os seus pontos e vem praticar comigo. Se você errou, tente novamente, não desiste, eu acredito que você vai aprender. E assim é feito a segunda carreira no lado avesso. Como eu disse, na segunda carreira você vai trabalhar desta ponta até esta ponta, voltando. E assim é feito o ponto meia. Oi pessoal, agora eu vou te explicar por que você nunca deve trazer o fio para frente quando você estiver fazendo pontos meias. Eu vou fazer aqui 2 pontos meias. 1 e 2. E acidentalmente eu trago o fio para frente e em seguida faço um ponto meio. Ao invés de eu ficar com 3 pontos na agulha, observe, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Por que eu tenho 4 pontos? Quando você traz o fio à frente e em seguida faz um ponto meia, você cria uma laçada. Uma laçada, ela gera este aumento e também cria um buraco no seu trabalho. No tricô, existem trabalhos que exigem laçadas, mas isso é um assunto para uma outra aula. Então, quando você estiver fazendo ponto meia, sempre mantenha o fio atrás do trabalho para você evitar de criar as laçadas e os aumentos. Então, quando você estiver fazendo pontos meias, mantenha o fio sempre atrás do trabalho. Oi pessoal, depois que você aprendeu a fazer o ponto meia, agora eu vou te mostrar como fazer o ponto tricô. O ponto tricô, ele é totalmente inverso do ponto meia. Para você fazer o ponto tricô, você sempre vai manter o fio que vem do novelo para a parte da frente do trabalho e nunca para trás. Então sempre mantenha o fio que vem do novelo na parte da frente do trabalho. Você vai iniciar fazendo o ponto tricô inserindo a sua agulha aqui no primeiro ponto de trás para frente. De trás para frente. Você inseriu a agulha, agora você vai fazer a laçada. A laçada você vai fazer de baixo para cima, sentido anti-horário. De baixo para cima, sentido anti-horário. Agora você vai empurrar esta laçada para trás, passando por dentro do ponto. Você ficou com um ponto na agulha direita, você fez o primeiro ponto tricô. Então este ponto da agulha esquerda você pode derrubar. E assim é feito o ponto tricô. E para você dar continuidade, basta você seguir sempre essas 3 regras. Mantenha o fio sempre à frente do trabalho. Você sempre vai inserir a agulha de trás para frente. E a laçada você sempre vai fazer de baixo para cima, sentido anti-horário. Você fez a laçada, empurre a laçada para trás, passando por dentro do ponto. Observe, a laçada ela atravessa o ponto. Você ficou com um ponto na agulha direita, este ponto da agulha esquerda você pode derrubar. E você vai seguir fazendo pontos tricô. Insira a agulha de trás para frente, laçada de baixo para cima, sentido anti-horário. Empurre a laçada para trás, você ficou com um ponto na agulha direita, este ponto da agulha esquerda você derruba.
Insira a agulha de trás para frente, laçada de baixo para cima, sentido anti-horário, empurre a laçada para trás, você ficou com um ponto, derrube o ponto da agulha. Laçada, empurre a laçada para trás, você ficou com um ponto na agulha direita, derrube o ponto da agulha esquerda. Faça com calma, faça com cuidado, que você vai ver que vai dar super certo. Se errou, tenta de novo, mas não desiste. Eu acredito que você vai aprender. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar um comentário aqui abaixo na descrição. Faça com bastante calma, não precisa ter pressa. Se errou, tenta de novo. E você segue fazendo pontos tricô até o último ponto da carreira. Insira a agulha de trás para frente, faça a laçada de baixo para cima, sentido anti-horário, empurre a laçada para trás e agora retire a segunda agulha. E assim é feito o ponto tricô. Vire o trabalho e agora você vai fazer mais uma carreira em ponto tricô. Então vamos fazer aqui uma pequena revisão. Você sempre vai inserir a sua agulha de trás para frente. Você sempre vai fazer a laçada de baixo para cima, sentido anti-horário. Você vai empurrar esta laçada para trás. Você ficou com um ponto na agulha direita, derrube este ponto da agulha esquerda. Mantenha sempre o fio à frente do trabalho. Laçada de baixo para cima, sentido anti-horário. Empurre a laçada para trás. Você ficou com um ponto, derrube este ponto da agulha. E siga fazendo pontos meias até o final da carreira. Lembrando, você sempre deve manter o fio à frente do trabalho e nunca para trás. Mais à frente no vídeo eu vou te explicar o porquê você nunca deve trazer o fio para trás na hora de fazer o ponto tricô. Chegando aqui no último ponto, insira a agulha de trás para frente, laçada de baixo para cima, sentido anti-horário, empurre a laçada para trás e agora é só retirar a segunda agulha. E assim é feito mais uma carreira em ponto tricô. E assim é feito o ponto tricô. E agora eu vou te explicar o porquê você nunca deve jogar o fio para trás quando você estiver fazendo ponto tricô. Eu vou fazer aqui 2 pontos tricô, 1 e 2 pontos tricô. E acidentalmente eu jogo o fio para trás e em seguida faço um ponto tricô. Ao invés de ficar com 3 pontos, eu vou ficar com 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Novamente, eu criei uma laçada. Uma laçada, ela gera um aumento, além de criar este buraco no seu trabalho. Existem trabalhos em tricô que exigem laçadas, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Então, quando você estiver fazendo ponto tricô, sempre mantenha o fio à frente do trabalho para você evitar de criar as laçadas e os aumentos. Então, quando você estiver fazendo ponto tricô,
Mantenha o fio à frente do trabalho. Oi pessoal! Depois que você aprendeu a como colocar os pontos na agulha de tricô, aprendeu o ponto meia e aprendeu o ponto tricô, é hora de você aprender a fazer as suas primeiras amostras. O primeiro ponto de tricô que você vai aprender a fazer é este aqui, conhecido como ponto cordões de tricô. Ele tem este efeito ondulado no lado direito e ele tem este efeito ondulado também no lado avesso. Os dois lados deste ponto são iguais, como você pode ver. Então, para você fazer a amostra do ponto cordões de tricô, você vai montar na sua agulha uma pequena quantidade de pontos. Aqui, para fazer uma amostra com você, eu montei apenas 12 pontos na minha agulha. Este ponto é composto de apenas uma carreira de repetição. E o que isso quer dizer? Uma carreira de repetição quer dizer que todas as carreiras do ponto serão feitas da mesma forma. Tanto as carreiras que serão feitas no lado direito, quanto as carreiras que serão feitas no lado avesso. Você sempre vai repetir a mesma sequência de pontos. Eu vou fazer aqui a amostra do ponto cordões de tricô usando o ponto meia, mas você também consegue fazer este ponto usando o ponto tricô. Então, basta você substituir. Ao invés de você fazer ponto meia, você pode fazer ponto tricô, que o resultado final do ponto será o mesmo. Então, você vai iniciar fazendo um ponto meia, lembrando, fio sempre para trás. Você sempre vai inserir a agulha de frente para trás e a laçada você sempre vai fazer de baixo para cima, sentido horário. Traga a laçada passando por dentro do ponto, você fez um ponto, derrube este ponto da agulha. E você vai seguir fazendo pontos meias até o último ponto da carreira. Então siga fazendo pontos meias por toda a primeira carreira no lado direito. Faça com calma, faça com cuidado, que você vai ver que vai dar super certo. Eu acredito em você. Se você errou, tenta de novo, não desiste, persiste. Você tem que acreditar que você vai conseguir fazer. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar um comentário aqui abaixo. Siga fazendo pontos meias até o último ponto da carreira. Insere a agulha, faz a laçada, traz a laçada para frente, tira o ponto da agulha. Agora faça o último ponto. E assim você vai fazer a primeira carreira do ponto cordões de tricô no lado direito. Vire o seu trabalho. E agora, na segunda carreira, você vai repetir a mesma sequência de pontos. Como este ponto é composto de apenas uma carreira de repetição, então todas as carreiras serão iguais. Então você vai fazer mais uma carreira toda em ponto meia. Então você vai iniciar fazendo um ponto meia e você vai seguir fazendo todos os pontos desta segunda carreira no lado avesso, toda em ponto meia. Chegando aqui no último ponto, faça o último ponto meia e assim você vai fazer a segunda carreira no lado avesso. E agora, para você dar continuidade, basta você repetir esta mesma sequência de pontos. Então todas as próximas carreiras, a terceira, a quarta, a quinta, você vai trabalhar todas essas carreiras toda em ponto meia. Lembrando que você também pode fazer o ponto cordões de tricô, fazendo todos os pontos e todas as carreiras em ponto tricô.
Então você consegue fazer o ponto cordões de tricô tanto com o ponto meia como com o ponto tricô. O resultado final sempre será o mesmo. Você vai atingir este resultado tanto se você fizer o ponto cordões de tricô com o ponto meia ou com o ponto tricô. Oi pessoal, e agora eu vou te mostrar como fazer a segunda amostra com este ponto conhecido como ponto malha ou ponto Jersey. Ele tem este efeito no lado direito e ele tem este outro efeito no lado avesso. Este ponto é composto de duas carreiras. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que na primeira carreira no lado direito você vai fazer uma sequência de pontos e na segunda carreira no lado avesso você vai fazer outra sequência de pontos. E a cada duas carreiras você volta a repetir novamente essas duas carreiras. O primeiro passo, você vai montar na sua agulha uma pequena quantidade de pontos para você fazer a amostra do ponto malha. Aqui, para fazer uma amostra com você, eu montei apenas 12 pontos na minha agulha. Você vai iniciar a primeira carreira no lado direito fazendo um ponto meia. Você vai inserir a agulha de frente para trás e a laçada você sempre vai fazer de baixo para cima, sentido horário. E agora traga a laçada para frente passando por dentro do ponto. Você formou um ponto, você pode derrubar o ponto da agulha. E você vai seguir fazendo pontos meias do primeiro até o último ponto da carreira no lado direito. Então siga fazendo pontos meias por toda a primeira carreira. Chegando aqui, você vai fazer o último ponto meia. E assim você vai fazer a primeira carreira do ponto malha no lado direito. Vire o seu trabalho. E agora, na segunda carreira no lado avesso, você já vai fazer outra sequência de pontos. Essa segunda carreira você vai trabalhar toda a segunda carreira em ponto tricô. Então, lembrando, o ponto tricô você vai inserir a agulha de trás para frente. A laçada você vai fazer de baixo para cima, sentido anti-horário. Empurre a laçada para trás, você formou um ponto, derrube este ponto da agulha. Faça mais um ponto tricô e você vai seguir fazendo pontos tricô por toda a segunda carreira no lado avesso. E lembrando, quando você estiver fazendo ponto tricô, evite de levar o fio para trás para você evitar de criar laçadas. Sempre mantenha o fio à frente do trabalho. Então siga fazendo pontos tricô até o último ponto da carreira. Faça com calma, faça com cuidado, que você vai ver que vai dar super certo. Eu acredito em você, não desiste. Então pega seus fios e suas agulhas, monte seus pontos e vem fazer essa amostra comigo. Faça o último ponto tricô. E assim você vai fazer a segunda carreira do ponto malha no lado avesso. Vire o trabalho. E agora, para você dar continuidade, basta você repetir novamente essas duas carreiras. Então, na primeira carreira, você fez toda a carreira em ponto meia. E na segunda carreira, você trabalhou toda a carreira em ponto tricô. Então, agora você vai repetir novamente essas duas carreiras. Então, sempre nas carreiras feitas no lado direito, você vai trabalhar toda a carreira em ponto meia. Então, inicie fazendo um ponto meia e você vai seguir fazendo toda a terceira carreira
em ponto meia. E lembrando, toda vez que você estiver fazendo ponto meia, sempre mantenha o fio que vem do novelo para trás do trabalho e assim evitando de criar laçadas. Faça o último ponto meia. E assim você vai fazer a terceira carreira e todas as carreiras no lado direito. Vire o seu trabalho e agora na quarta carreira você vai fazer novamente mais uma carreira em ponto tricô. Então inicie fazendo um ponto tricô e você vai seguir fazendo pontos tricô até o último ponto da carreira. Então siga fazendo pontos tricô. Faça o último ponto tricô. E assim você vai fazer a quarta carreira e todas as carreiras do ponto malha no lado avesso. E agora, para você dar continuidade, basta você repetir essas duas carreiras. Então, sempre nas carreiras feitas no lado direito, que será a primeira, terceira, quinta, sétima e assim por diante, você vai trabalhar toda a carreira em ponto meia. E sempre nas carreiras no lado avesso, que será a segunda, a quarta, a sexta, a oitava e assim por diante, você vai trabalhar toda a carreira em ponto tricô. Eu sei que para você que é iniciante parece bem confuso na hora de diferenciar aonde fazer ponto meia e aonde fazer ponto tricô. Aqui eu vou te dar duas dicas que vão te ajudar a diferenciar as carreiras de ponto meia e as carreiras de ponto tricô. As carreiras de ponto meia têm este efeito liso e também forma este efeito em vez, como vocês podem ver. E aqui na frente do ponto é liso. Já nas carreiras de ponto tricô tem este efeito ondulado, como vocês podem ver, e na frente do ponto tricô tem estas argolas. Outra dica, assim que você terminar de fazer as duas primeiras carreiras, você vai pegar um marcador, que é esta pecinha aqui. Se você não tiver um marcador, você pode usar um clips. Você vai pegar o marcador e você vai marcar o lado direito. Então, toda vez que você vê o marcador, você sabe que aqui você vai trabalhar ponto meia. E aonde não tiver o marcador, você sabe que aqui você vai trabalhar ponto tricô. Assim fica bem fácil de você não se perder aonde fazer as carreiras em ponto meia e aonde fazer as carreiras em ponto tricô. Oi pessoal, quando você está fazendo as suas amostras, é muito comum você acabar perdendo os pontos. Mas calma que eu vou te mostrar como você pode recuperar o ponto meia e o ponto tricô sem você precisar desmanchar todo o seu trabalho e ter que recomeçar tudo de novo. O primeiro ponto que eu vou te mostrar a recuperar é o ponto meia. Quando você perde um ponto, você vai ficar com este fio solto e você vai ficar com um ponto solto. Este fio solto você sempre vai manter atrás do trabalho e este ponto solto você sempre vai manter à frente do trabalho. Você vai pegar a sua agulha direita, você vai inserir aqui neste ponto solto de frente para trás. Agora você vai pegar com a ajuda da ponta da agulha este fio solto
passando por dentro do ponto, puxando de trás para frente, formando um novo ponto. Mais uma vez, você vai ficar com este fio solto e este ponto solto. Você vai inserir a sua agulha de frente para trás. Você vai pegar este fio solto, passar por dentro do ponto, de trás para frente, formando um novo ponto. Você recuperou este ponto, você vai devolver este ponto para a agulha esquerda. E agora você pode seguir fazendo pontos meias até o final da carreira. O mesmo vale quando você perder mais de um ponto. Então eu vou soltar aqui 2 pontos. 1 e 2. Você tem um ponto solto e você tem 2 fios. Você vai inserir a sua agulha de frente para trás, pegar este primeiro fio, puxar por dentro do ponto de trás para frente, formando um novo ponto. Você formou um novo ponto, você vai segurar aqui, você vai inserir a sua agulha novamente de frente para trás, pegar este fio solto, passar por dentro do ponto de trás para frente, você recuperou o ponto, você vai devolver este ponto para a agulha esquerda. E agora você pode seguir fazendo pontos meias. E assim você recupera o ponto meia. Oi pessoal, e agora eu vou te mostrar como recuperar um ponto tricô perdido. Quando você perde um ponto tricô, você vai ficar com o ponto solto para trás e o fio solto para frente. Então sempre mantenha o ponto solto para trás e o fio solto para frente. Você vai pegar a sua agulha direita, você vai inserir aqui no ponto solto de trás para frente. E agora você vai pegar este fio solto, com a ajuda da agulha, você vai empurrar de frente para trás, passando por dentro do ponto. Mais uma vez, você tem o ponto solto e você tem o fio solto. Você vai inserir a sua agulha de trás para frente e agora com a ajuda da agulha você vai pegar este fio solto, empurrar de frente para trás, formando um novo ponto. Aqui você já recuperou o ponto, então devolva este ponto para a agulha esquerda e agora você pode seguir fazendo pontos tricô. O mesmo vale quando você perde mais de um ponto. Então eu vou desmanchar aqui 2 pontos, 1 e 2. O ponto solto você sempre vai manter atrás do trabalho e agora você tem 2 fios. Você vai pegar a sua agulha, inserir no ponto solto de trás para frente e você vai pegar com a agulha, empurrar este fio solto de frente para trás, formando um novo ponto. Segure aqui para você não desmanchar este ponto que você já formou. E agora você vai repetir o mesmo processo. Insira a agulha de trás para frente e agora você vai pegar este fio solto, empurrar de frente para trás, passando por dentro do ponto, formando um novo ponto. Aqui você já recuperou o ponto. Devolva o ponto para a agulha esquerda e agora você pode seguir fazendo pontos tricô. E assim você vai recuperar o ponto tricô. Oi pessoal, depois que você aprendeu a fazer as suas primeiras amostras, agora eu vou te mostrar como você vai fazer o arremate dos pontos e assim retirar o seu trabalho da agulha de tricô. Eu vou te mostrar 2 formas bem fáceis e bem simples de como arrematar os pontos. Para a primeira demonstração de como arrematar os pontos, eu vou utilizar uma amostra em ponto cordões de tricô, mas você também pode estar fazendo o arremate utilizando a sua amostra em ponto malha. Eu vou fazer o primeiro arremate utilizando o ponto meia, mas você também consegue fazer este arremate utilizando o ponto tricô. É o mesmo processo, só que ao invés de você fazer ponto meia, como eu irei fazer, basta você fazer ponto tricô. Você vai iniciar o arremate fazendo 2 pontos meias. 1 e 2.
2 pontos meios. Toda vez que você ficar com 2 pontos na agulha direita, você vai pegar esse primeiro ponto, passar por cima do segundo ponto. Desta forma, você ficou com um ponto na agulha direita, mas para você fazer o arremate, você sempre precisa ter 2 pontos na agulha. Então você vai fazer mais um ponto meia. Você ficou com 2 pontos na agulha direita, pegue o primeiro ponto e você vai passar por cima do segundo ponto. E assim você vai fazendo o arremate da sua amostra. Mais uma vez, faça mais um ponto meia. Você ficou com 2 pontos na agulha direita, pegue o primeiro ponto, passe por cima do segundo ponto. Você ficou com um ponto na agulha direita, faça mais um ponto meia. E agora, quando você ficar com 2 pontos na agulha direita, pegue o primeiro ponto, passe por cima do segundo. E assim você vai fazendo o arremate. E basta você repetir este processo até o último ponto. Quando você ficar com 2 pontos na agulha direita, pegue o primeiro ponto, passe por cima do segundo. Faça mais um ponto meia. Pegue o primeiro ponto, passe por cima do segundo. Faça um ponto meia. Você ficou com 2 pontos, pegue o primeiro ponto, passe por cima do segundo. E assim você vai formando o arremate da sua amostra. Faça com calma, faça devagar. Se você errou, tenta de novo. Não desiste, eu acredito que você consegue fazer. Vou fazer aqui bem devagar para que vocês consigam compreender. Toda vez que você ficar com 2 pontos na agulha, pegue o primeiro ponto, passe por cima do segundo. Faça mais um ponto meia. Você ficou com 2 pontos na agulha direita, pegue o primeiro ponto, passe por cima do segundo. Aqui faça o último ponto meia. Você ficou com 2 pontos na agulha, pegue o primeiro ponto, passe por cima do segundo. Você ficou com apenas um ponto na agulha. Este último ponto você vai puxar até você formar uma argola. Agora, com a ajuda de uma tesoura, você vai cortar cerca de 10 centímetros deste fio. E com esta ponta que você acabou de cortar, você vai passar por dentro desta argola que você formou quando puxou o último ponto. Passe esta ponta por dentro da argola, puxe e ajuste. E assim está formado o arremate no tricô. Ó, fica um acabamento bem bonito, bem simples e super fácil de fazer. E assim é feito a primeira forma de como arrematar os pontos no tricô. Oi pessoal, e agora eu vou te mostrar a segunda forma de como você vai arrematar os pontos no tricô. Para a demonstração desta segunda forma, eu vou usar uma amostra em ponto malha, mas você também pode usar a sua amostra em ponto cordões de tricô. Eu irei fazer o arremate novamente usando o ponto meia, mas você também consegue fazer este arremate usando o ponto tricô. Você vai iniciar o arremate fazendo 2 pontos juntos em meia. E como é feito 2 pontos juntos em meia? Ao invés de você inserir a sua agulha pegando somente este primeiro ponto, você vai inserir a sua agulha de frente para trás pegando estes 2 primeiros pontos. Então você vai inserir a sua agulha de frente para trás pegando estes 2 primeiros pontos. Agora faça a laçada. Passe a laçada por dentro dos 2 pontos. Você ficou com um ponto na agulha direita, estes 2 pontos da agulha esquerda você pode derrubar. E assim você vai fazer 2 pontos juntos em meia. Com este ponto que sobrou na agulha direita, agora devolva para a agulha esquerda e agora faça novamente mais 2 pontos juntos em meia. E assim você vai fazer o arremate.
Quando você terminar de fazer os 2 pontos juntos em meia, você vai devolver este ponto da agulha direita à agulha esquerda e faça mais 2 pontos juntos em meia. E assim você vai fazendo o arremate. Com este ponto que sobrar na sua agulha direita, devolva para a agulha esquerda e faça mais 2 pontos juntos em meia. Devolva o ponto para a agulha esquerda, faça mais 2 pontos juntos em meia. Devolva o ponto para a agulha esquerda, faça mais 2 pontos juntos em meia. E assim você vai fazendo o arremate da sua amostra. Devolva o ponto, faça mais 2 pontos juntos em meia. Devolva o ponto para a agulha esquerda, faça mais 2 pontos juntos em meia. Devolva o ponto para a agulha esquerda, faça mais 2 pontos juntos em meia. Devolva o ponto para a agulha esquerda, faça mais 2 pontos juntos em meia. Devolva o ponto para a agulha esquerda, faça mais 2 pontos juntos em meia. E vai sobrar um ponto na sua agulha. Este último ponto você vai puxar até você formar uma argola. Agora, com a ajuda de uma tesoura, você vai cortar o fio e você vai pegar esta ponta que você acabou de cortar e passar por dentro desta argola que você formou quando puxou o último ponto. E é só puxar e ajustar. E assim você vai fazer o arremate nesta segunda forma de como arrematar os pontos no tricô. Oi pessoal, e esta foi a primeira aula de tricô para iniciantes. Mas antes de eu me despedir, eu gostaria de deixar 3 dicas importantes para você que está iniciando no tricô. A primeira dica, seja paciente. Tire um tempo para você se dedicar ao tricô. Se você errou ou não deu certo de primeira, não desista, seja persistente e acredite em você. E eu também acredito que você vai conseguir aprender. A segunda dica, um passo de cada vez. Como você pôde ver no decorrer do vídeo, tricotar são várias etapas, então dê um passo de cada vez. Primeiro, aprenda a como colocar os pontos na agulha de tricô. Depois você vai aprender a fazer os pontos básicos, o ponto meia e o ponto tricô. Depois você vai praticar os pontos básicos fazendo as amostras com o ponto cordões de tricô e com o ponto malha. E por último, aprenda a fazer os arremates no tricô. E a terceira dica, pratiquem bastante. É muito comum os seus pontos ficarem irregulares no começo. Os seus pontos vão ficar mais apertados ou mais frouxos, e isso é muito comum no início. Então, pratiquem bastante. Sabe aquele velho ditado que a prática leva à perfeição? Então pratiquem bastante e com o decorrer do tempo você vai ver que seus pontos vão ficar todos uniformes. E essas são as minhas 3 dicas para você que está iniciando no tricô. E esta foi a aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E venha fazer parte desta comunidade que são apaixonados por trabalhos manuais. Eu quero muito agradecer o prazer da sua companhia. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!